São 16 horas e 5 minutos em todo o espaço nacional. Boa tarde, caro ouvinte da Stop FM. Está no ar o programa Finanças Neutras. Trabalha nessa altura Januário Guimarães na direção e supervisão, Felipe Candondo na sonoplastia, Ossana Inglês na coordenação editorial, Cristina Delgado na edição e conteúdo, produção e realização Albertina Gouveia, a técnica é de Domingos, Jordão Domingos e quem vos fala é Franco Francisco. Já tenho quase 40 anos, já não tenho tempo para investir. Isso já não é para mim e não adianta mais agora começar o negócio próprio. Será que partilha da mesma opinião ou algum dia já pensou da mesma maneira? Este é o pensamento de muitos, razão pela qual temos aqui a nossa convidada, especialista em gestão e economia, doutora Nízia Alves, que vai nos ajudar então, dentro de 30 minutos, a melhor entender como podemos começar o nosso próprio negócio do zero com segurança. Boa tarde, doutora Nízia Alves. Muito boa tarde, caros ouvintes. Meu nome é Nízia Alves, sou especialista em economia e gestão, expert em investimentos e operações bancárias. Desde já agradecer pelo convite de estar aqui convosco hoje, nesta tarde, e poder partilhar então aquilo que é o meu conhecimento sobre economia, gestão, propriamente empreendedorismo. Muito bem, doutora Nízia. Hoje, todo mundo quer começar o seu próprio negócio. Mas muitos ficam indignados e se deparam com a questão: como eu vou começar o meu próprio negócio do zero se não tenho uma base? E onde eu vou começar a investir, ainda por cima, se não tenho nenhuma base que irá me dar segurança de que esse negócio realmente terá rentabilidade, doutora? Pronto, a princípio devo dizer que este é um tema muito interessante, muito moderno e muito contextual também, não é? Porque hoje, atendendo à dinâmica daquilo que é a situação financeira, não é? Do mundo, leva-nos a perceber que a melhor forma de ter futuro não é depender de outrem, mas é começar a investir, ou seja, trabalhar para si, deixar de ter patrão ou deixar de trabalhar simplesmente para o Estado e começar a trabalhar por conta própria. Portanto, isto é possível sim, é possível, mas tudo isso começa por um querer, começa por uma força de vontade, começa pelo querer, o querer é que nos leva à força de vontade. E por sua vez a força de vontade nos leva à ação. A ação nos leva à prática. É ali onde tudo começa. Imagine, doutora, alguém investe 15 milhões de kwanzas, compra 3 viaturas, põe no aplicativo de transporte de táxi personalizado, os motoristas partem todos os carros. É óbvio que ele vai ficar com medo de voltar a investir novamente. Mas ele quer saber agora onde é que eu devo investir. Prontos, ao investir, o primeiro passo é não investir, não termos medo de investir.
Devemos colocar na mente que quando pensamos em investir, devemos estar preparados para ganhar ou perder. Porque é com os erros que nós vamos aprender onde é que falhamos e onde é que devemos melhorar. Portanto, se investiu em 3 viaturas, pôs no táxi, mas teve prejuízos, isso não é motivo para desistir. Muito pelo contrário, ele vai verificar onde é que falhou, aonde é que deve melhorar e se possível, quando for voltar a pensar em fazer um novo negócio, antes de tudo fazer um estudo. Quando eu digo estudo de viabilidade, estudo de mercado, olhar pelas consequências, quais os benefícios ao investir, tudo isso é muito importante antes de começarmos a fazer um negócio. Interessante. Doutora, é óbvio que para investir é necessário ter a ousadia e, ao mesmo tempo, cautela. Exato. Nos explica, então, como ter este equilíbrio entre ousadia e cautela ao fazer uma aplicação financeira. Primeiramente, antes de termos ousadia, antes de começarmos a investir, é aquilo que eu disse. Primeiro precisamos fazer uma análise. Precisamos fazer um estudo do mercado. Antes de você pensar em começar a investir, primeiramente faça um estudo pelo seu bairro, pela sua comunidade. Procura descobrir quais são os desafios da comunidade, quais são os problemas que precisam de solução, aonde é que você pode investir. Quais são os produtos que estão em falta naquela comunidade que os comerciantes daqueles arredores ainda não conseguiram levar até a comunidade. E, portanto, ao investir, decidir fazer uma aplicação financeira, primeiramente eu aconselho a fazer um estudo dos bancos no mercado, procurar fazer um estudo para saber qual é o banco que oferece a taxa de juros mais atrativa para você poder aplicar, certo? Quais são a taxa mais atrativa, quais são os benefícios, quais são as consequências ao aplicar esse valor. Quer dizer, tudo parte por um estudo, por uma análise. Não podemos só investir por emoção, investir por impulso, investir porque o amigo ou a amiga foi lá e investiu. Não. Interessante, doutora. Falou em consequências. É óbvio que para investir é necessário estarmos preparados para assumir alguns riscos. Exato. E isso acarreta consequências. Nos diz lá quais são esses riscos que os nossos ouvintes podem acarretar ao fazer uma aplicação financeira. Portanto, os riscos que os caros ouvintes podem correr ao fazer uma aplicação financeira, simplesmente às vezes é dirigir-se para um banco sem ter conhecimento de quanto é que aquele dinheiro vai render. Simplesmente você chega e só quer aplicar. Às vezes tu não procuras saber se é um banco sólido no mercado, não é? Se é um banco que toda aplicação financeira existe um fundo, né? E tem que saber se esse banco também está capacitado para tal, porque tu podes investir e de repente se o banco falir, como é que fica o meu dinheiro que eu investir ali? Como é que fica? Então, tudo carece de um estudo. Estudar o banco que você quer, desde a existência do banco, há quanto tempo está no mercado, se é um banco sólido, se não é, se oferece-me segurança. Tudo parte de um estudo, de uma análise antes de fazermos uma aplicação financeira. E também dotar-nos de conhecimento sobre aplicações financeiras. Atenção, há muita gente que vai fazer uma aplicação financeira, mas nem sabe como funciona. Nem sabe como é que é fazer uma aplicação, como é que o dinheiro, quais são os juros, como é que é aplicado, a taxa de juros, como é que não é. E depois chega numa, mas o meu dinheiro só rendeu isso, por quê? Não está dotado de conhecimento. É muito importante nós nos capacitarmos sobre finanças, procurar entender os conceitos básicos sobre finanças, que são 4 importantes, que é investimento, poupança, orçamento e dívidas. Então, quando nós estivermos dotados desses conhecimentos sobre finanças, obviamente também estaremos preparados então para poder investir o nosso dinheiro, não é? Interessante. Doutora, muitos que estão do outro lado estão agora a nos ouvir e eles querem saber, eu tenho o meu dinheiro, quero investir, mas eu não sou dotado de conhecimento em banca ou finanças. Que procedimentos devo adotar? Quer investir, não é dotado de conhecimento,
Hoje em dia temos, temos muitas formas de adquirirmos conhecimento para tal, mesmo se não sendo formado. Vai à internet, pesquisa sobre finanças, pesquisa sobre aplicação, procura saber quais são, como é que funciona uma aplicação a médio, a curto e a longo prazo. Interar-se sobre as taxas de juros, juros compostos, juros simples. Tudo parte de investigar, da vontade de querer aprender, da vontade de querer saber mais. Hoje só não aprende quem não quer. Mas é realmente possível, doutora, alguém que não tem nada começar do zero e criar um império? Isso é realmente possível? Bem, portanto, eu aqui, enquanto expert, né, com toda a humildade possível, na área de finanças ou de economia, tanto eu aqui não concordo muito com esta ideia de investir do zero. Por que eu digo isso? Porque matematicamente falando, o zero não existe, zero é nada. Então ninguém vai investir do nada. Isso não existe. Matematicamente falando, o zero é nada. O que é possível fazer é começar a investir com pouco. O pouco pode ser o pouco pode ser meio, mas começa sempre a investir com alguma coisa, não do zero. Porque se nós passarmos aqui essa imagem aos nossos ouvintes, que é zero, vão entender mesmo que é do zero, do nada comecei a investir. Não. Tudo começa com pouco. O que queremos passar aqui aos nossos estimados ouvintes é que com pouco é possível sim começar a investir. Qual é o proceder, os passos a seguir para começar a investir com esse pouco e conseguir a liberdade financeira? Bom, com pouco, o primeiro passo, conforme eu acabei de frisar há bem pouco tempo, é o querer, é ter a força de vontade e colocar em prática, começar a agir. Portanto, e aí começar pela planificação, né? Procurar, mas para começar pela planificação, tens que saber em que tu queres investir. E isso carece de um estudo, né? Procurar saber aquilo que eu disse, procurar saber na tua localidade qual é o produto que é procurado e que tem muito pouco. Ali não existem muitos comerciantes que fornecem esse produto ou esse serviço. Um exemplo prático, suponhamos que vais para um bairro novo e encontras que nesse bairro apenas só tem uma ou duas padarias que vendem pão. Tu podes olhar para isso como uma fonte de negócio. Que tal eu pegar, e às vezes a padaria está distante da nossa localidade, que tal eu começar a investir por ali? Vou abrir um depósito de pão, posso abrir um depósito de pão dentro da minha casa. No meu quintal, crio um espaço, de manhã muito fácil, vou para essa padaria, faço contrato com o dono da padaria para passar a me fornecer em grandes quantidades. E eu passo a fornecer diretamente à minha comunidade. Isso por si só já é uma fonte de investimento. Quer dizer, tudo parte por ali. Nós devemos começar a olhar para o redor, ver o que é que realmente, em que é que podemos investir. Falando do mercado angolano, nós, graças a Deus, temos muita facilidade de investir. E temos formas de começar, sim, pelo pouco. Interessante. Doutora, muitos têm dinheiro, só que o medo de investir, porque ouviram experiências de outras pessoas, se calhar elas mesmas outrora já investiram e o negócio faliu, ficam apreensivos voltar a investir novamente. Que conselhos ou sugestões deixa para esses ouvintes ou essas pessoas? O que eu deixo para esses ouvintes é que não se deixem levar pelo medo. Tudo parte de um princípio. É caindo que a gente levanta. E é com os erros que nós aprendemos. Se o amigo errou, investiu e não deu certo, não quer dizer que também consigo não vai dar certo. Muito pelo contrário. Tira a lição do seu amigo. Procura saber aonde é que ele falhou. Se possível for, conversar com ele, saber qual foi as falhas, o que aconteceu para o negócio falir. E dali tirar também um lado positivo. De onde é que você deve começar? A partir da falha dele, onde é que eu devo melhorar? Não é? Porque é a partir dos erros onde nós conseguimos melhorar. Interessante. E para aquelas pessoas que não têm dinheiro, mas têm a vontade de começar a fazer investimentos, que sugestões deixa para essas pessoas?
Para as pessoas que não têm dinheiro, mas têm vontade de investir, de criar um negócio, eu aconselho a começarem pela poupança. Façam uma poupança. Primeiramente, façam um estudo. Quanto é que é necessário para aquele tipo de negócio que pretendes fazer? Quanto é que é possível? Qual é o valor mínimo inicial possível para começar esse negócio? E a partir dali, foca-te no objetivo. Começa a fazer uma poupança mensalmente até conseguires, então, juntar aquele valor inicial para começar o teu negócio. Muitos até com 100% do seu rendimento não conseguem investir e fazer uma poupança. Como é que iriam nos 100% deduzir, por exemplo, 20, 15, 10% e aplicar, doutora? Bom, para aquelas pessoas assalariadas, eu aconselho e recomendo bastante a utilizarem uma regra muito importante, que é a regra 50-30-20. Essa é uma regra muito importante, porque a partir dali conseguirás separar sempre uma percentagem do seu valor para começar a investir. Um exemplo prático, para quem trabalha, ganha, suponhamos, por exemplo, 100 mil ou 200 mil kwanzas, aplicando essa regra 50-30-20, não é? Vai começar por fazer o seguinte, 50% dos 200 mil ou dos 100 mil que ele ganha, 50% dos 100 mil ou dos 200 mil que ele ganha, ele vai separar para as despesas essenciais. Nas despesas essenciais estamos a nos referir à alimentação, saúde, educação e transporte. Os outros 30% do valor que ele ganha vai separar para as despesas não essenciais. As despesas não essenciais estamos aqui a nos referir para lazer, para poder utilizar para lazer. E os 20% do seu salário ele vai reservar para investimento. Se passar a fazer isso todos os meses, reservar pelo menos 20 a 10% do seu salário para investimento, com certeza ele vai conseguir alcançar o seu objetivo de tornar-se um empreendedor, deixar de trabalhar para outrem e ganhar então uma situação financeira estável e independente. Interessante, interessante. Estamos a conversar com a doutora Nilza Alves, especialista em gestão e economia. Nessa conversa onde aprendemos como é possível, afinal de contas, começar um negócio do zero, que matematicamente falando não é possível, mas referimos à expressão o pouco. O que você tiver pode começar e engrandecer o império financeiro. Junta-se a nós também, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Lourenço Antônio. Lourenço Antônio, muito boa tarde. Boa tarde. Por favor, queira partilhar conosco uma experiência real de que alguém mostrou que é possível começar um negócio com pouco e hoje conseguiu estabilizar uma situação financeira mais acertada? Eu sou o próprio exemplo, né? Mais vale falar de mim do que falar de outras pessoas. Pronto. Eu comecei, sou a Lourenço Antônio, vendedora de balões de fardo, que é a página Fardo da Lourenço Antônio, e eu comecei com pouco, começando por venda por comissão. Vou publicitando uma loja de pouco a pouco e vou ganhando. E até hoje continuo fazendo o mesmo negócio. Qual foi as bases que teve para conseguir alavancar esse negócio? Pronto. Primeiro é uma ideia que eu tive de vendas de fardo, como nós sabemos. Segundo, tive que planejar o mesmo, ter uma empresa, definir quais são os meus valores, missão, e depois procurar testar esse mesmo produto se fosse viável no mercado. E me foi viável, até hoje eu consigo trabalhar e também consegui juntar o útil e agradável, unindo com a inovação, que hoje eu trabalho simplesmente online, aproveitando das tecnologias para tal, e cartei uma carteira de cliente que até hoje nós conseguimos trabalhar. Quero deixar sugestões, conselhos para os nossos ouvintes que têm medo de começar a investir porque um dia já falharam ou ouviram a experiência de outras pessoas? Pronto, se tu não tentares, nunca vais conseguir. E segundo, procurar especialistas em finanças que podem te ajudar com investimento qualquer que queiras fazer. E terceiro, seres corajoso, ousado, que um dia vai dar certo. Muito obrigado, doutora Nilza Alves, muito obrigado pela sua presença.
Senhora Lourenço, muito obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi um prazer tê-los aqui. Prazer Obrigada. é todo meu. Obrigado eu pelo convite cá estar. Terminamos assim a nossa entrevista com a senhora Lourenço e a doutora Anisa Alves sobre como começar um negócio do zero. Voltamos já, não saia daquele lado, fique com Anderson Mário em Pobreza. O Rédito, a abordagem sobre negócios, serviços, produtos e projetos com o objetivo de expandir a sua identidade empresarial, ganhar maior visibilidade, captar maior público, criar maior engajamento para a sua empresa. O Rédito. Diretamente do Brasil para Angola, no programa Finanças Neutras, receba comigo o renomado chefe de cozinha, Miguel Borges. Olá, como vai? Boa tarde, meu amigo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Miguel Borges. É um prazer recebê-lo no programa Finanças Neutras. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Miguel Borges, que nos fala em nome da empresa Restaurante do Miguel. Isso. Vamos então ouvir de si exatamente o que é que faz um profissional de cozinha ou um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha, né? O cozinheiro, normalmente, ele prepara os alimentos diante de receitas. Ele pode ter diferença e experiência, mas normalmente ele sempre é orientado pelo chefe. Uau, interessante. Ele Então, quer dizer... Quer dizer, então, que ele está sempre sendo orientado. Ele pode ter uma qualidade boa, uma capacidade boa, uma experiência, mas tem sempre alguém atrás dele orientando. Ok, interessante. E o chefe? O chefe é o líder da cozinha, né? Ele não só cozinha, como também cria menus, coordena equipe, gerencia estoque, mantém a qualidade dos produtos. Então, é como se fosse o chefe é o mais alto? O mais alto da cozinha, com certeza. Interessante. Que desafios enfrentam os que trabalham no ramo como profissional mesmo de cozinha? É bem difícil, né? Tem que gerir equipe, controlar custo. É difícil manter a consciência na qualidade dos pratos, enquanto tem para gerenciar a equipe, e custo, tempo. Não pode atrasar o prato, senão você perde o cliente. A qualidade do produto, nem sempre a qualidade é a mesma, você tem que buscar em outro sítio, enfim. O custo também é complicado. Como é que fica a vossa relação com fornecedores referente a custo-benefício? Então, nós temos um comprador, né, que nos apoia com isso. Então, normalmente, ele faz 3 cotações para a gente, sempre vendo bom preço e a qualidade, né? Às vezes, a gente não consegue comprar com bom preço, mas tem a qualidade. Então, nós vamos equilibrando para chegar a um preço justo para o cliente. Ok. Como é que fica? Imagina que o fornecedor aumenta o valor do preço, do produto. Como é que vocês fazem a cotação e o equilíbrio para conseguir manter a mesma qualidade e oferecer o produto num preço justo que o cliente consiga pagar? Então, o nosso desafio maior é manter um preço, não ficar trocando o preço toda hora, né? E você sabe também que aqui o que acontece? É difícil manter um preço. Você vai comprar um produto hoje está um preço, comprar outro daqui a 2 semanas está outro preço, daqui a outro dia, enfim. Então a gente consegue equilibrar como? Comprou uma proteína mais cara, a gente tenta pegar uma promoção do legumes, entendeu? E aí nós vamos equilibrando, poder não mudar o menu todo dia. Um cliente comer lá um prato hoje que custa 15 mil e amanhã está 19 mil. Isso não acaba afetando? Não faz com que o cliente acaba perdendo a credibilidade? Com certeza, isso assusta o cliente, mas não é assim que a gente faz, não. Nós realmente tentamos segurar o máximo, entendeu? Nem que uma semana deixe de ganhar, para poder outra semana pegar uma proteína mais barata, um legume mais barato, um seco mais barato, para poder manter o preço, para não ficar aumentando toda hora o cardápio. Como é que vocês lidam relativamente a fornecedores no que toca à oscilação de preço? Ou está alto, ou está baixo? Como é que fazem? No que toca à moeda, já que agora é totalmente desvalorizada. Tudo mais valorizada, né? Enfim, o nosso comprador tem uma lista de fornecedores, dividida de proteína, de secos, de legumes, de limpeza, enfim. E ele tem o árduo trabalho de procurar os melhores produtos com melhores preços. Então, ele sempre apresenta para mim 3 orçamentos e na linha eu vou avaliar. Nem sempre o mais barato é o melhor. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho mais caro e tentar reduzir um outro produto para poder não mudar o preço toda hora para o cliente, entendeu? Interessante.
Mas nos diz, consegue ainda assim, apesar de todos os desafios, conseguir oferecer pratos deliciosos com qualidade na mesa dos clientes? Conseguimos. Nosso maior desafio é esse, né? Nem que a gente deixe de ganhar um pouquinho, mas tem que se manter a qualidade sempre. Interessante. Então nos diga, partilhe conosco para o nosso ouvinte que está do outro lado também poder degustar desta gastronomia brasileira. Quais são os pratos que o restaurante do Miguel disponibiliza, que faz com que as pessoas possam procurar esses serviços? Então, é um cardápio muito variado. Nós de manhã nós temos sandes normal, né? Tosta mista, tosta de atum, tosta de frango. Temos tapiocas também de carne seca com catupiry, de frango. Tapioca! Tapioca. E tem saída bastante, graças a Deus. Temos bolo caseiro, todo dia nós temos 2, 3 bolos diferentes. E almoço, nós temos uma carta, temos sugestão do chefe, todo dia temos 2 pratos diferentes também. Final de semana, sábado tem a feijoada brasileira e domingo tem os grelhados. Uau, interessante. Então vocês têm um menu de cardápio variado de acordo com os dias da semana. Os dias da semana, isso. Todo dia tem um cardápio fixo e todo dia muda. À noite nós chamamos petisco. Tanto brasileiro quanto português e nacional também. Interessante. Com aquele chopinho, com a caipirinha brasileira. Uau, maravilha. Que delícia. Muito bom. Mas nos diz, Miguel, como é que fica? Imagina que eu vou lá na quarta, mas eu quero churrasco e na quarta é o menu do cardápio só de grelhados. Nada, como mas fica? Não tem problema. O problema vai ser resolvido. A gente com certeza a gente tem esse dom de cativar o cliente, manter sempre o cliente. Então ele pediu uma coisa diferente, óbvio que se tiver na casa nós vamos fazer. Se não, a gente conversa, oferece uma coisa boa e convida para ele poder ir no outro dia, para poder atender o seu desejo. Interessante, interessante. Miguel, me diz você, os vossos serviços oferecem um agregado de valor para as pessoas, porque hoje as pessoas estão preocupadas em render alguma coisa. Ele pensa, eu vou para o restaurante, vou consumir, mas o que isso agrega para mim? Então, ele costuma ir lá porque ele tem confiança já no espaço, no meu nome, no restaurante. Ele sabe que tem qualidade, tem sabor, tem o conhecimento e o prestígio de estar ali dentro. Vai ter sempre uma experiência nova quando ele está lá. E a consistência, ele saber que toda vez que ele vai no restaurante tem a mesma qualidade. É uma experiência gastronômica, na verdade. Uau, interessante. Então, o vosso nome, o prestígio que vocês têm, influencia muito? Bastante, bastante. Interessante. Bastante. E os nossos clientes são quase todos fixos. Uau. A gente chama os clientes pelos nomes, nós já conhecemos todo mundo, enfim. Interessante. E como conseguem perceber que agora tem clientes novos na casa? Vocês já conhecem todos os fixos? Isso é sempre um prazer. O novo, com certeza, ele vai ser novo no primeiro dia, depois ele vai outras vezes também. E a gente, não só eu, como os funcionários, os garçons, conhecem os clientes. Então, quando vem o novo, é mais um cliente, nós estamos ali cativando. Interessante. Agora eu fiquei curioso. Nos diz então onde é que estão localizados, os ouvintes agora ficaram com água na boca, querem degustar dessa gastronomia brasileira. Onde é que podem vos encontrar? O nosso restaurante está no estacionamento do Shopping Teratona, do Teratona Shopping, na verdade. Uau, interessante. Está no estacionamento. Vocês têm as redes sociais que as pessoas podem entrar em contato? Temos sim, @do Miguel Oficial. É Instagram, Facebook? Instagram, ok. Fazem entregas, o número para... Vamos começar a entrega no próximo mês. Interessante. E nós temos um número de contato para reserva, para dúvidas, que é 947-757510. Interessante. Vocês permitem um espaço para aquelas pessoas que querem fazer festas, institucional, nós aniversário? Nós temos o segundo andar que é só para isso. Fazemos festas, reuniões corporativas, aniversário, encontros. Interessante. Então tem uma parte no terraço que é só para isso. Interessante. Miguel, nos deixa aqui uma mensagem, um recado para os nossos ouvintes que estão do outro lado com relação ao restaurante. Eu digo que quando estiver pelo Teratona, poder passar lá para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Vai ser um prazer, vai ser muito bem recebido. Boa, boa. Terminamos assim a conversa com o renomado chefe de cozinha Miguel Borges. Não saia daí, a gente volta já. Fique na companhia de MC Daniel do Brasil. Fama, dinheiro e grana. O Rédito, a abordagem sobre negócios, serviços, produtos e projetos com o objetivo de expandir a sua identidade empresarial, ganhar maior visibilidade
captar maior público, criar maior engajamento para a sua empresa. O Rédito.